Olá, jovem universitário de Caxias do Sul e região. Está começando mais um episódio do programa Compartilha, um podcast com alguns dos seus assuntos preferidos para manter você e sua turma sempre bem informados. A apresentação é das estudantes de jornalismo Julie Off, eu mesma e Thaís Estrapasson. E aí, estudante? Já sabe qual o assunto de hoje? Nós vamos falar sobre educação na pandemia e trazer para o debate uma figura essencial para o nosso desenvolvimento nas mais diversas fases da vida, o professor. A gente sabe que não foi fácil trocar de uma hora para outra o sistema de ensino que estávamos acostumados, com presença e muita troca em sala de aula, pelo EAD. Mas e como está sendo essa adaptação para quem é responsável por transmitir conhecimento? Para entender as dificuldades desse momento, fomos conversar com duas professoras. Afinal, nada melhor do que falar com quem vive tudo isso na pele. A nossa primeira convidada é a Pamela Westenfelder, professora de Geografia na Escola Estadual Santo Antônio, em Bento Gonçalves. Ela se formou lá no início do ano passado, em fevereiro, um pouco antes da pandemia começar aqui no Brasil, mas só foi começar a dar aula mesmo em junho, quando as aulas já estavam rolando por videochamada. Minha primeira aula, via Meet, que é o que a gente utiliza na escola, foi bem estranha, porque eu acho que todo professor, ele sonha em ter o seu primeiro dia de aula, estar em sala de aula, e conseguir ter o contato com seus alunos. Porém, como eu entrei já na escola em meio à pandemia, eu não tive esse momento, Eu nunca tinha trabalhado com o Meet ainda, porque como eu me formei antes da pandemia, então eu sempre tive aulas presenciais, Mas eu tava com muito receio se eu fosse conseguir me conectar, mas também se os meus alunos iriam entrar em sala de aula. Porque quando eu comecei a questão dos meets com os meus alunos, estava toda a escola começando com essa questão. Então, todos os profs estavam meio receosos com isso. Como a Pamela comentou, as aulas no Colégio Santo Antônio estão sendo feitas pelo Google Meet, uma plataforma que nós, estudantes da UX, já conhecemos bem, Mas sempre é importante fazermos alguns recortes. Cada escola, professor e principalmente aluno tem um contexto diferente, e quando saímos da bolha em que vivemos, nos deparamos com realidades bem diferentes. Pensando nisso, perguntamos para Pamela quais têm sido as maiores dificuldades enfrentadas por ela no momento de transmitir os conteúdos para os seus alunos. No meu caso, eu acho que o maior problema, que eu enfrentei foi a questão de não conhecer os meus alunos, Por exemplo, eu tenho vários alunos que são alunos de inclusão e eu não sabia disso, Ainda que, por sorte, a professora que a gente tem da sala de recursos, ela é super acessível, A gente conseguiu conversar e ela me ajudou a desenvolver essas atividades para esses alunos. Mas não só para esses alunos, Eu acredito que, assim como todos os professores, na sala de aula, a gente tendo contato com os nossos alunos, a gente consegue entender e identificar como cada um aprende, Porque, como a gente já sabe, nem todo mundo aprende da mesma forma, utilizando as mesmas ferramentas. Então, fica mais limitado, nós estarmos em casa. No meu caso, eu que não conheci nenhum deles. Tendo alunos de inclusão, ficou muito limitada a questão do que trabalhar e como trabalhar com cada um. Então, acho que isso foi um dos maiores problemas, que eu tive. Eu fiquei muito preocupada nessa questão de se eu estava atingindo os meus alunos, se eles estavam entendendo, se eles conseguiam realizar as atividades, enfim, se eu estava conseguindo realmente chegar neles de maneira efetiva. Outra questão também que eu acho que é bem preocupante, é a questão do acesso. Nem todos os alunos têm acesso à plataforma e à internet. O Estado disponibilizou uma internet gratuita para fazer acesso à plataforma. Porém, nem todos os alunos tinham celular, computador, enfim, tablet para conseguir fazer esse acesso. Então, muitos dependiam, por exemplo, do celular dos pais, que trabalham o dia inteiro, e só conseguiam passar esse celular para eles conseguirem fazer as atividades de noite, no turno da noite, ou nos finais de semana. Então, acho que isso também é um grande problema que a gente tem, nesse momento, que é a questão do acesso dos alunos, É bem complicada essa situação, porque nós também não sabemos quais são os alunos que têm esses problemas,
de acesso e a gente não tem muitas vezes como ajudar, né? A internet do governo, sim, foi disponibilizada, porém ela também não era alguma coisa que surtisse muito efeito, né? Porque em muitos casos, alguns nem conseguiam acessar com a internet gratuita do governo. Diante de tudo isso e da falta de um isolamento social mais conciso no país, um movimento pela volta às aulas presenciais começou a ganhar força. Porém, isso não refletiu em uma antecipação da vacinação contra a Covid-19 para os professores, ou seja, se voltariam às aulas sem a estrutura e segurança necessárias para que isso fosse feito. O resultado? As escolas voltaram ao ensino presencial e alguns dias depois já começaram a fechar de novo, seja pela falta de pessoal ou, nos piores casos, pela contaminação de professores e funcionários. Então, será mesmo que o que está faltando é vontade de trabalhar e ter amor pela profissão, como infelizmente temos ouvido por aí? A volta dos professores vacinados, né, acaba que acarreta numa cadeia de benefícios à sociedade, né? Os profs param de trabalhar tanto em casa, sem ter hora para parar. A orientação que a gente recebe é que a gente não trabalhe fora dos nossos horários e que a gente estivesse na escola. Porém, não é dessa forma que funciona, né? Eu acho que são poucos os professores que trabalharam menos do que suas 20 ou suas 40 horas semanais, né? Na nossa escola, por exemplo, nós temos vários alunos que não têm acesso à internet no horário que a gente de aula, por exemplo, né? Que são alunos que pegam o celular de pai, de mãe, de tio, de avô, de avó, nos finais de semana, por exemplo, para fazer todas as atividades de toda a semana. Então, são momentos em que os alunos, por exemplo, eu tenho vários alunos que me chamam durante o final de semana e feriados para pedir ajuda para fazer alguma atividade. E eu não me nego de ajudar porque eu sei da situação em que aquele aluno se encontra. A orientação é que a gente não atenda os alunos que nos chamam fora do horário. Porém, eu, como professora e ser humano, não conseguiria ver que um aluno me chamou para tirar uma dúvida, esclarecer uma dúvida e não responder. Então, eu acredito que sim, é de muita importância a vacinação para os professores, né? Porque nós estamos em contato direto com os alunos na escola, claro, utilizando os protocolos, né? Mas mesmo assim nós estaremos ali. A questão de não haver empatia com a classe dos professores é que eu acho que no Brasil ainda tem muito essa questão da desvalorização dos professores. São anos de sem reajuste, por exemplo, de salário. Enfim, não só o salário, todo o tratamento que se tem com os professores ainda é de muito desprezo. Eu acredito que é alguma coisa que está enraizada, né, na sociedade brasileira da não valorização dessa classe, né? Mas que é uma classe que ela é de suma importância e a gente pode ver nesse último ano de pandemia o quão importantes nós somos para a vida das crianças e adolescentes que a gente atende, né? São crianças e adolescentes que voltam para a escola com problemas até psicológicos por estarem fora da sala de aula, por não terem contato mais com os colegas, com os professores, enfim. Mas isso é um outro assunto, né? Mas eu acho que é essa questão da desvalorização da nossa classe. É muito triste, né, a gente admitir isso, mas é o que acontece. Há 2 semanas, a escola em que a Pamela trabalha teve esse retorno presencial e foi ali que a professora teve a experiência de ir pela primeira vez até o seu trabalho. A situação com certeza deixou um gostinho de quero mais. E ela nos contou qual tem sido a maior saudade desses momentos em sala de aula. Eu acho que o contato, né, esse contato humano é o que mais eu tô sentindo falta. Tanto que a minha escola, nós voltamos há 15 dias atrás às atividades, mas a gente teve que parar por conta da falta de pessoal. Então, quando a gente voltou, assim, eu me senti muito realizada, né? Até porque foi a minha primeira ida à escola, né? Minha primeira entrada em sala de aula sendo professora formada realmente. Então, foi uma experiência muito boa. Então, acho que o que mais está me fazendo falta, sim, sem sombra de dúvidas, é o contato. Estar dentro de casa, assim, falando ali para um computador é muito diferente. Como comentamos no início desse episódio, a Pamela se formou um pouco antes do primeiro caso de Covid-19 registrado aqui no Brasil e começou a dar aula lá em junho do ano passado, quando o ensino já estava acontecendo de forma remota. Então, como tem sido lidar com a expectativa pela volta às aulas presenciais? Aproveitamos para perguntar isso para ela também. Bom, as minhas expectativas são as maiores, assim, primeiro em conhecer os meus alunos, porque a maioria eu não conheço ainda presencialmente, né, todos online, mas a questão de conseguir desenvolver um trabalho que consiga abraçar todos de alguma forma. Até o momento,
a gente desenvolve os trabalhos, mas não sei até onde isso alcança todos os meus alunos, né? Por causa de todas as outras questões que eu já falei antes, né? Mas enfim, estar em sala de aula, a gente consegue identificar várias coisas que em casa a gente não consegue, né? A questão própria do aluno, se tá tudo bem, se não tá tudo bem, né? Tu consegue ver quando um aluno interage um pouco mais e daí do nada ele para de interagir, né? A questão de ajudar o aluno de uma forma mais efetiva em vários sentidos, não só de conteúdo, mas sim do lado até humano, né? Porque nós não sabemos como nós vamos encontrar os nossos alunos, né? A gente sabe que vão ter vários reflexos da pandemia em vários sentidos, psicológicos, de comportamento, enfim. E dentro de sala eu acho que a gente consegue ajudar de uma maneira muito mais efetiva os nossos alunos. Então, a minha expectativa é poder voltar e fazer um trabalho desenvolver um trabalho, né, que abrace todos os meus alunos, que eu consiga continuar fazendo um bom trabalho, né? Querendo ou não, a gente tenta, a gente não sabe se está sendo, mas a gente espera que sim. Mas é voltar, é ter esse contato humano, assim, porque é muito difícil tu estar em casa falando para uma tela, não sabendo se estão te ouvindo, se estão prestando atenção, se estão fazendo outras coisas, se estão dormindo, o que já aconteceu. Então, eu acho que essa questão de ter o contato é muito importante, né? Então, acho que essa é a minha maior expectativa, assim, é chegar na sala de aula, ter a minha sala de aula cheia dentro do possível, né? E conseguir fazer essa troca, porque eu acho que essa troca em sala de aula é o que é mais importante, assim. É onde eu troco os meus conhecimentos com eles e eles acabam trocando os seus conhecimentos comigo também. Nossa outra convidada é professora na Universidade de Caxias do Sul há mais de 20 anos. Venina dos Santos atua na área de conhecimento das ciências exatas e engenharias e também no programa de pós-graduação em engenharia de processos e tecnologias. Além disso, ela é ativa no Laboratório de Membranas e Materiais da UX. Sua jornada como professora na universidade começou em 1994, mas foi apenas em 2020 que ela precisou passar por uma real transformação na didática e no método de ensino que desenvolveu ao longo de uma vida inteira. Apesar de já ter tido contato com esse formato à distância, ela precisou se adaptar. A minha primeira aula online foi organizada às pressas, pois até 16 de março de 2020 tive aula presencial com os alunos. Tivemos 15 dias de capacitação docente ofertada pelo Sinted, mas correu tudo bem. Eu já estava de certa forma preparada, pois tinha ministrado disciplinas EAD e tinha produzido vídeos e atividades. Porém, tive que me organizar na construção das aulas online. Nessa nova organização das aulas, surgiu um elemento que não fazia parte do presencial: a solidão das chamadas de vídeo. Afinal, que atire a primeira pedra o estudante que nunca desligou a câmera ou o mic durante a explicação do professor, né? Brincadeiras à parte, sabemos que essa prática é uma forma de diminuir o desgaste causado pelas ferramentas de chamada. Inclusive, um estudo conduzido pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, mostrou que o hábito de deixar a câmera ligada pode estar causando um cansaço extremo, chamado pelos pesquisadores de fadiga do Zoom. O fato é que a imagem do professor precisa estar presente, já que é ele quem está conduzindo a aula. Nisso se cria um sentimento de solidão, porque não é possível observar as reações da turma durante a explicação e o professor não identifica se o conteúdo está sendo compreendido. De acordo com quem trabalha no setor da educação, esse é o maior desafio do formato online e não seria diferente no caso da nossa entrevistada. Venina, conta pra gente em que momento você se sente mais sozinha. Principalmente nas disciplinas de início de curso, nas quais os alunos não participam. Fico conversando com letras e fotos. E quando participam com algum questionamento, o fazem pelo chat do Google Meet. Estas atitudes dos alunos me afetam, pois tento interagir com eles, mas nem sempre tenho sucesso. A interação ocorre principalmente no momento da resolução de exercícios, questionando a respeito da resposta após ter dado para eles resolverem. Os professores precisaram aprender a lidar, além de encontrar estratégias que se adaptassem ao conteúdo e estimulassem a nossa participação. Cada profissional desenvolveu seus próprios métodos e encontrou um ritmo que funcionasse nas suas turmas. Afinal, como a Venina falou, elas têm diferentes níveis de interação. Tá curioso para saber qual solução nossa entrevistada encontrou?
Então, vamos conferir. Tem aplicado a metodologia da aprendizagem significativa, quando uma nova ideia se relaciona aos conhecimentos prévios em uma situação relevante para o estudante, proposta pelo professor. Em outras palavras, antes de iniciar cada conteúdo, eu comento a respeito do tema a ser desenvolvido, questionando os alunos sobre informações e fatos relacionados a este tema, para posteriormente trabalhar com o conteúdo planejado. Além disso, deixo momentos em aberto para perguntas e levantamentos a respeito de pontos que os alunos julgam interessantes. Apesar dessas adaptações para o formato online, ainda resta muita saudade. Segundo Venina, a maior delas é olhar no rosto dos estudantes em sala de aula, além de conviver e interagir com cada um deles no presencial. Não adianta, né, gente? Aposto que vocês também estão com muita vontade de rever os profs e os colegas. Mas por enquanto, a gente sabe que não é seguro, nem para nós e nem para eles. Entramos em uma questão delicada, porque apesar dos riscos, a população segue pressionando essa categoria para o retorno. Para se ter ideia, no Brasil, um professor leciona para cerca de 30 a 40 estudantes em uma sala de aula. Agora, já imaginou toda essa galera dependendo apenas da máscara e dos cuidados de higiene para se proteger do coronavírus? Não tem como dar certo, né? Por isso, existe ainda muito receio dos professores para o retorno presencial, o que não deve ser confundido com o desejo de permanecer no formato online. Estamos realmente falando de saúde e de proteção dessa figura essencial no nosso desenvolvimento. Esses tópicos deveriam ser prioridade quando se fala em volta às aulas presenciais, junto com, é claro, a tão esperada vacina. Mas a realidade é outra e muitos profissionais ainda não têm nem previsão para receber suas doses. Por que essa falta de empatia com o bem-estar de quem nos ensina ao longo de toda a vida? Talvez porque as pessoas acreditem que o professor não está disposto a retornar às aulas presenciais. Porém, o professor hoje tem muitas outras atividades para desenvolver aulas online. Falando por mim, eu prefiro aulas presenciais a aulas síncronas. Creio que poderia ocorrer mais divulgação apresentando a importância das medidas de contenção para o bem de todos e não apenas em nível individual. E apresentar os benefícios que poderão ser alcançados se todos contribuírem para que ocorra então a empatia em relação à segurança e à saúde dos professores. Pois é. São muitos desafios para sensibilizar nosso país sobre a situação dos professores na pandemia. Mas o espaço de diálogo e debate já é uma alternativa para entender qual o lado de quem está sendo exposto em uma sala de aula a uma doença que ainda nem conseguimos controlar. Por isso, ficamos muito felizes por contar com a participação das convidadas e trazer essa conversa para os nossos ouvintes. Espero que tenham gostado e consigam ver com um novo olhar esse formato de ensino online. Precisamos exigir a vacinação para que tudo retorne ao seu eixo. Assim, logo logo a gente se vê pela UX e pode matar a saudade de todos os professores. Obrigada por acompanhar mais um Compartilha e na próxima semana voltamos com conteúdos para manter você sempre bem informado. Até logo!